Marcos 6, 14, de 30 a 44, aliás. Acharam? Diz assim, lá no verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Obrigado, querido. Contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Repita comigo: lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-vos vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E lhes disse Jesus: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em grupo, sob a erva verde. E assentaram-se repartidos, de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, que nesse momento o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, Senhor, para ministrar a tua palavra em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Cada coração que aqui está, cada mente que aqui está, cada vida que aqui está, Senhor, leva cativo, Senhor amado, a tua palavra, que eles estejam sintonizados a tua palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que dispersa, que rouba a tua palavra dos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. Amados, eu quero falar, coloquei como título aqui dessa palavra, desse sermão, passando pelo deserto. Passando pelo deserto. Nós muitas vezes passamos por situações das quais nós não aceitamos. Nós muitas vezes passamos por situações no decorrer da nossa vida, porque a nossa vida verdadeiramente é cheia de altos e baixos, subidas e descidas, momentos bons, momentos difíceis, momento de dor, momento de alegria. Essa é a vida, nós somos compostos dessas coisas. Por muitas vezes que somos pegos de surpresa, por muitas vezes que passamos por dificuldades, nós questionamos a Deus, muitas vezes questionamos até mesmo nós mesmos, não é? Por que disso? Por que daquilo? Eu não estou entendendo, mas por que está acontecendo? O que o Senhor quer nos ensinar? Deserto, amado, na palavra de Deus, na Bíblia, deserto, ele representa sofrimento, representa solidão, representa dor, representa abandono, representa dificuldade, representa enfermidade, representa tanta coisa. Deserto é isso que representa para nós, não é? E nós, por muitas vezes, nossa vida, a gente passa por alguns momentos difíceis, ou não. Todos nós estamos sujeitos
a passar pelos desertos da vida, os momentos de dificuldades. E nós muitas vezes questionamos a Deus o porquê dessa situação, o porquê desse momento. Eu usei aqui esta palavra, aqui de Marcos, no capítulo 6, verso 30 ao 44, para que nós venhamos aqui aprender com Jesus o que é estar no meio do deserto, o que acontece no meio do deserto, porque muitas vezes Deus permite, eu percebo que muitas vezes sim, Deus, Ele tem prazer em nos conduzir ao deserto, Ele tem prazer, muitas vezes, permitir que nós venhamos passar pelo deserto, muitas vezes Ele nos conduz ao deserto. Eu vejo assim pela história de Moisés. Moisés, um grande homem de Deus, ele viveu 120 anos, Moisés. Os seus 80 anos, no qual ele viveu no deserto. 80 anos foi no deserto, 40 anos foi no Egito. E foi no deserto que Deus trabalhou na vida desse homem. Foi no deserto que esse homem aprendeu e viu os grandes milagres de Deus. No deserto, Jesus, ao iniciar o seu ministério, logo depois que ele foi batizado, ele foi para onde? Para casa de televisão, tomar um café? É isso que ele fez? Não, ele foi levado, diz a Bíblia que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Abraão também, um homem de Deus, um homem de fé, no qual Deus chamou do meio da sua parentela, falou: larga a sua parentela, abandona a sua parentela e sai do meio deles, e vai para uma terra da qual ainda hei de te mostrar. Ele vai e caminha para o deserto do Neguev, mas lá a dificuldade foi grande, e ele se recusou de estar no meio do deserto. Falou: isso aqui não é de Deus, no meio do deserto, isso aqui não é de Deus. E ele foge para a região do rio Eufrates, a região do Egito, e lá ele arruma a maior dor de cabeça até os dias de hoje, né? Lá ele compra Agar, né? Uma escrava, Agar, e com essa mulher ele tem um filho, e esse filho se torna uma nação, e essa nação é uma dor de cabeça até os dias de hoje, para os judeus, né? Porque ele se negou de estar no deserto, porque Deus havia falado para ele: segue para uma terra da qual eu tenho que te mostrar, e era a terra do deserto do Neguev, né? Mas ele vendo a dificuldade, ele vendo aquela situação, que é isso, eu vou ficar aqui, não, eu vou cair fora. Fugiu do deserto e subindo para o Egito, e sofreu lá as suas consequências, não é? Então, amado, eu percebo que no deserto tem algum propósito, no deserto existe alguma coisa. O apóstolo Paulo, ele, depois que ele caiu do cavalo, né, que ele teve aquela visão, que ele viu Jesus, e ele ouviu a voz de Jesus, e ele caiu do cavalo, ficou cego, ele se converteu, foi batizado, e ele foi ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, estudando, meditando e aprendendo a palavra de Deus de uma forma diferente. Então, amados, eu percebo assim que as pessoas, quando vão para o deserto e voltam do deserto, elas voltam as pessoas melhores. Pela experiência que a gente tem, até do contexto bíblico, as pessoas quando voltam do deserto, quando saem do meio do deserto, são pessoas melhores, pessoas transformadas, não é? Olhando para o nosso contexto histórico, amados, o Japão, quando sofreu aí na Segunda Guerra Mundial, quando houve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, caiu uma bomba lá, não sei de quantos megatons, e destruiu, devastou o país, quebrou o país. 50 anos depois, ele se levanta e se torna uma das maiores potências do mundo asiático. Japão. A Alemanha, também na Segunda Guerra, foi destruída, a Alemanha foi envergonhada, a Alemanha foi humilhada, perdeu tudo na guerra, porque Hitler acabou com o poderio, a economia da Alemanha. Também a Alemanha, depois de 40 anos, também se levanta com uma potência, tendo o seu dinheiro lá, o marco super valorizado, e hoje é um dos maiores países da Europa, a Alemanha. Eu percebo assim que as pessoas quando passam, até as nações quando passam por dificuldade, elas voltam melhores, restauradas, não é? Mas, aí eu te pergunto, quem é que quer ir para o deserto? Você quer? Você tem vontade de ir para o deserto? Pergunta para o teu irmão aí, quer ir para o deserto? Vai, bobo. Quem é que quer ir para o deserto, amados?
Você levantou a mão? Que aí, Rosângela? Você levantou a mão, pensei que estava querendo. Está imaginando? Ninguém quer ir para o deserto. Quem é que quer passar dificuldade, Dolores? Eu também não quero passar, não. Quem é que quer passar para o deserto da enfermidade? Eu não quero, Betânia. Não quer, não? Eu pensava que você tinha uma inclinação assim. Aleluia. Ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer ir para o deserto, amado. Ninguém nem sonha com o deserto. A gente sonha com o paraíso. É isso que a gente sonha. Vida boa, vida próspera, longânima, cheia de saúde, felicidade. Ninguém quer ir para o deserto, amados. Mas eu entendo, eu aprendo, amados, que muitas vezes Deus permite com que a gente vá para o meio do deserto. Muitas vezes Ele até nos impulsiona para o meio do deserto. Porque no deserto, amado, é a escola de Deus. No deserto, meu amado, é lá que você tem um tete-a-tete com Deus. Que nós muitas vezes queremos ver o milagre de Deus, amados, mas não queremos ir para o deserto. Eu queria ver um maná caindo todos os dias, mas eu não queria ir para o deserto. Eu queria ver aqueles grandes milagres dos quais Moisés toca na rocha, e a rocha solta aquele mundaréu de água. Eu queria ver, mas eu não queria estar lá no deserto. O deserto é escaldante, calor terrível, à noite é um frio terrível. A Bíblia fala que eles andaram durante 40 anos no deserto, e as suas sandálias não se desgastavam, as suas roupas não se desgastavam. Eu não queria estar lá no deserto para ver essa, eu prefiro comprar um sapato. Nós não queremos passar para o deserto, amados. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu amado. Se você tiver que passar para o deserto, se o Senhor Jesus te impulsionar a levar para o deserto, eu quero que você tenha algo no teu coração. Assim como disse Davi no Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o teu cajado e a tua vara me consolam, e sei que tu estás comigo. Tenha isso no teu coração. Ainda que eu ande pelo deserto, eu sei que Ele é o meu escudo, como Ele disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão. Que você tenha no teu coração, ainda que você venha passar pelo deserto, você tenha isso em mente, essas palavras em mente, essas palavras no teu coração, amado, porque Ele nunca nos abandona. E aliás, o deserto não é um lugar de moradia, o deserto não é um lugar permanente, o deserto é um lugar de passagem. É só de passagem, amado. A tempestade vem, mas depois vem a bonança. Mas nós muitas vezes nos preparamos, nos projetamos somente para a bonança, e não nos preparamos para as tempestades. Por isso que quando nós somos acometidos, nós somos surpreendidos pelas dificuldades da vida, pelos desertos da vida, muitas vezes uns desistem, muitas vezes alguns entregam, muitos param no meio do caminho. Não, o Senhor, se Ele permitiu que você passe por essa situação, é porque Ele está querendo te ensinar alguma coisa, meu amado. Então, glorifique a Deus, pergunta ao Senhor, não por quê, mas para que você está passando por essa situação. Certamente o Senhor vai te ensinar alguma coisa, certamente Ele quer que você conheça Ele tete a tete, para que você verdadeiramente saiba que Ele é o Senhor. Aleluia. Deserto, amado, deserto é um momento difícil. E eu aqui tomei essa palavra de Marcos 6 aqui, porque Jesus... Nesse momento Jesus faz um grande milagre no meio do povo. O propósito de Jesus foi separar os discípulos, levá-los para o deserto. Olha, vou separar vocês, levar vocês para o meio do deserto para vocês ficarem a sós. Porque eles não tinham tempo nem de comer. Então ele procurou levar os discípulos na preocupação de cuidar dos discípulos. Mas quando eles chegam nesse lugar deserto, o pessoal já estava lá esperando eles. Ô povinho difícil. Não deu tempo nem de Jesus sentar, o povo já tinha chegado primeiro que ele, Betânia. E lá o dia passou, ele ensinou o povo, porque Jesus é mestre dos mestres, amados. Jesus sempre está querendo nos ensinar alguma lição. E ele não perde oportunidades. E lá, no meio do deserto, ele ministra, ensina para os seus discípulos e para os demais que lá estavam. E aquela preocupação, e agora? O que eles vão comer?
Os discípulos não mandam eles embora. Ele manda dinheiro porque nós não temos dinheiro em caixa. E até que hoje eu também falo, vocês vão embora logo depois do culto, porque eu não tenho dinheiro em caixa para poder sustentar todos vocês. Essa era a preocupação dos discípulos. Jesus falou, não, vê o que vocês têm aí. E aí a história vocês conhecem, 5 pães e 2 peixes se multiplicaram, e 5.000 homens, só homens, amados, fora as mulheres, as crianças, comeram, se abastaram, saíram lá, barriga cheia, e ainda sobrou 12 cestos. E o que Jesus, amado, o que a gente aprende quando Jesus nos leva para o deserto? O que a gente entende, o que Jesus quer nos mostrar quando Ele nos conduz para o deserto? O que será que Ele quer nos ensinar, amados? Eu percebo, amados, primeira lição que eu quero tirar aqui, que no deserto, muitas vezes nós somos levados para ouvir a voz de Deus. Deus muitas vezes nos leva para falar conosco. Porque a correria é tão grande, o dia a dia é uma correria tão grande, você tem tanta preocupação, você tem tantos afazeres, que nós nos esquecemos de ouvir a Deus. Esquecemos de meditar na sua palavra. Não temos tempo para nada, temos tempo para fazer todas as coisas. Muitas vezes Deus nos permite que a gente vá para o deserto, para a gente possa ouvir a sua voz. Jesus, Ele foi para o meio do deserto, logo após o seu batismo, Ele foi para o deserto, e o Espírito Santo de Deus ministrava no coração dele. Ali ele teve contato com os anjos, porque os anjos vieram no final dos 40 dias, vieram lá e ministraram a vida de Jesus, colocaram pães na frente de Jesus. Moisés, quando foi para o meio do deserto, foi lá que Deus conversou com ele. Foi quando ele estava no Egito, quando ele estava lá no meio da realeza, enquanto ele estava na sua vidinha, Deus não falou com ele, mas quando ele foi para o deserto, foi lá quem Deus falou com ele. Eu percebo, amado, que Deus, Ele sempre nos leva para o meio do deserto para conversar conosco. E ele diz assim lá no verso 30, 31, diz assim, os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Ele disse-lhes, vinde vós. Olha Jesus falando, vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto. Lugar deserto. Interessante, amados, que João Batista, ele chega dizendo no começo do ministério, eu sou a voz que clama no meio do deserto, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Aleluia. É no meio do deserto, amado, que muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. O deserto da dificuldade, o deserto do desemprego, o deserto da enfermidade. Muitas vezes nós somos levados à sensibilidade para podermos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, amados, o lugar do deserto não é somente para perdição, não. O lugar do deserto, amado, não é somente para sofridão, não. Também o deserto é um lugar no qual você vai ouvir a voz de Deus falando ao teu coração, amados. Deus quer falar com o seu povo. Mas muitas vezes, amados, nós estamos sobrecarregados com tantas coisas, estamos preocupados com tantas coisas, que os nossos ouvidos, o nosso coração está voltado para as coisas, todas as coisas, menos as coisas de Deus. Deus, quando muitas vezes Ele percebe isso em nossa vida, quando Ele enxerga isso no nosso coração, é hora de levar a gente para o deserto. É hora de a gente entrar no meio do deserto, na sequidão, no desespero, na solidão, porque lá no deserto, você vai ouvir a voz de Deus, como se fosse um trovão no teu coração. Eu, quando estava à deriva, estava desempregado, no sábado, eu estava em casa e eu vi um barulho no céu. Mas, não sei, algo aconteceu no meu coração, o Espírito Santo ministrava no meu coração, aconteceu alguma coisa lá no céu, alguma coisa foi movida lá no céu, mas eu tive que primeiro perder tudo, ficar à deriva, para que eu pudesse ouvir a voz de Deus. Verdade é, amados, que o Senhor tinha movido alguma coisa no céu. Então, na verdade, na semana seguinte, uma porta se abriu. E o nome dele foi glorificado, amados. Deserto, meu amado, deserto. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós questionamos a Deus,
Mas só Deus sabe do propósito que Ele tem para contigo nesse momento de dificuldade, nesse momento de questionamento. Perceba que no deserto é lugar de Deus falar com o seu povo. Também perceba, amado, que o deserto é um lugar do qual nós devemos nos organizar. Porque no deserto, amado, tem dificuldade. No deserto é um lugar de fartura. É ou não é? Farta tudo. Você não passou por esse momento de fartura? Às vezes falta até água na geladeira. Não é verdade? Momento de fartura. Que é o momento de nós reorganizarmos, fazermos um levantamento da nossa vida. E por que, irmãos, nos organizarmos? Olha só o que Jesus faz. Ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. Olha Jesus questionando. Faça um levantamento da tua vida. No momento que você está no deserto, é o momento de você pensar, no momento de você refletir. O que aconteceu? O que você pode melhorar? Em que você precisa melhorar? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. O que você consegue ver nisso, amados? Que o nosso Deus é um Deus ordeiro. Nosso Deus é um Deus organizado. E Deus não opera em meio à bagunça, Deus não opera em meio à confusão, Deus não opera em meio à contenda, Deus não opera em meio ao questionamento. Deus é um Deus ordeiro. Amados, esse Deus, ele é tão zeloso, que quando ele mandou construir o templo, ele colocou medida por medida em todos os utensílios do templo. Olha o zelo, o cuidado. Ele não é um Deus que manda fazer, vai lá e faz, tem que ser feito, vai lá, faz de qualquer jeito. Não, nosso Deus é um ordeiro, Ele é ordeiro, amados. E Jesus nos dá o exemplo disso. Então, amado, em meio ao deserto, em meio à dificuldade, em meio às crises, amados, existenciais que muitas vezes nós passamos, é momento de nós nos reorganizarmos. Coloca a tua casa em ordem, se organize, coloca as tuas contas em ordem, vê o que dá para gastar e o que não dá para gastar, vê aquilo que você pode gastar, aquilo que você não pode gastar. Amados, nós somos muitas vezes levados pelos impulsos, principalmente quando estamos no meio do deserto. A gente é tendencioso a fazer coisa errada no meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio do desespero. Horas. Quem já passou pelo deserto das dívidas? Conta para pagar. Eu também. Se você não passou, glória a Deus. E é só Deus na causa. E muitas vezes, mas por causa do desespero, por causa da pressão que muitas vezes você sofre, você faz coisa errada. Já está devendo para o banco, o que vai fazer? Vai buscar dinheiro com a agiota. Cartão de crédito, eu vi no jornal aqui na semana, que 429% ao ano. É momento de se reorganizar, quando estamos passando em meio ao deserto, em meio à dificuldade. Nós refletimos, aonde que eu errei? O que eu preciso fazer para melhorar? No meio de uma crise, no meio da dificuldade, amado, a gente aprende com Jesus que nós devemos nos reorganizar. Coloca a tua casa em ordem. Sabia que a maioria dos casamentos, houve um estudo, um levantamento dos casais que se separam, que se divorciam, dos casais que são realizados no ano, em média, 60% são desfeitos. 60% são desfeitos. 40% desses casamentos são desfeitos por causa das suas finanças. Dinheiro mexe com a gente, amados. Dificuldade mexe com a gente. E se a gente não se reorganizar, se a gente não colocar a casa da gente em ordem, se a gente não souber conduzir a nossa vida, ela vai à bancarrota. Mas eu quero dizer para você, meu amado, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele pode te ensinar a se reorganizar. Ele pode te ensinar a ser próspero em todas as coisas. A palavra de Deus é rica
em nos ensinar. Amados, tem em casa pessoas que têm lá o seu trabalho. E ele não é próspero no seu trabalho. Por quê? Tem trabalhos os quais nós realizamos, amados, que não é bem-aventurança para Deus. E Deus, Ele zela pelo seu povo. Ele tem ciúme do seu povo. Amado, teu trabalho não pode ser a tua prosperidade, a tua riqueza, todas as tuas conquistas, elas não podem estar alicerçadas em cima da desgraça alheia. Você nunca vai prosperar, meu amado. Nunca. Não, mas foi assim que eu aprendi a ganhar dinheiro. Não vai prosperar. Pode entrar de caminhão de dinheiro. Você sempre vai estar na pindaíba. Tem certas coisas, amado, no meio do deserto, no meio da dificuldade, a gente tem que parar e se reorganizar. Grupos de 50, grupos de 100, todos se assentaram separados. Foi assim que Jesus trabalhou e é assim que Ele nos ensina a sermos ordeiros. Tem tanto crente, a vida bagunçada, amado. Tem tanto crente que está devendo até o pescoço. Eu também devo. Dívida, todos nós temos. Quem paga conta de água e luz aqui? E você paga hoje, amanhã está devendo, não é? Inclusive, é uma cacetada. Me iludiram, pastor Deus, me iludiram. Falaram que colocando aqui o trifásico ia cair pela metade. O valor dobrou. Foi de R$700 que vinha de luz, Davi, veio 1.200, vai lá, 1.200 e pouco, né? Eu vou deixar vocês ficar suando e fedendo suor. Vou cortar todos esses ar-condicionados, amados. Amados, no meio do deserto, eu entendo que nós temos que nos reorganizar, porque Deus não opera em meio à bagunça. Deus está mandando você colocar a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Eu aprendo, amados. Eu aprendo que no deserto, nós reconhecemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Sabia? Que é só no deserto. Que quando você está bem, quando você tem o teu emprego ali, você tem o teu salário lá, aquele bom salário que você tem, está tudo mil maravilhas. Pouco lembra, pouco se lixa de orar, pouco lixa de clamar a Deus, pouco se lixa de colocar na presença de Deus. Mas quando acaba a bufunfa, quando acaba o bom salário, quando você vai para o deserto, aí você corre para Deus. É ou não é? Não é assim, amados? Alô? Ah, pensei que estava sozinho aqui, amados. Sabe, amados? Tem pessoas no hospital que estão doentes. Tem pessoas que estão no hospital, está passando por enfermidade, está passando por dor. E o que você faz? Não sou eu mesmo. É bem assim que você faz, não é? Eu sei que você não faz assim. Mas, espiritualmente falando, amado, é assim que nós agimos. Mas quando afeta alguém próximo a você, aí você clama, aí você busca, aí você ora, você chora, Senhor. É ou não é? É ou não é, amados? Eu estou mentindo aqui? Não. Por isso que muitas vezes Deus permite que nós passamos pelo deserto, para nós reconhecermos que somos dependentes dEle, amados. Amados, você não é ninguém. Aliás, nós não somos ninguém. Nós não somos nada, irmão Valdir. Mas a gente, eu estou bem, eu corro para baixo, para cima, faço e desfaço, não é assim? Mas quando a gente, eu graças a Deus, amado, estou com 55 anos de idade. Estou passando para 56. Visito muitos hospitais. Mas só vou lá, entro e saio. E quando eu saio, eu falo, glória a Deus, Senhor, que o Senhor permitiu que eu saísse. Eu nunca fui no hospital para ficar lá, amados.
Para mim, aquele deserto é só de passagem. Eu nunca fui para o hospital internado, nunca sofri uma cirurgia, nunca quebrei um osso. Estou que nem Jesus, não vai quebrar nenhum osso, em nome de Jesus. Salmo 22. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Não, amados, nós não somos melhores do que ninguém, mas eu posso regozijar e agradecer a Deus por isso. Mas, amados, nós só reconhecemos a dependência de Deus quando nós estamos lá no pó da terra. Vocês vão de convir comigo, que enquanto está tudo bem, eu faço e aconteço, é ou não é? Mas quando nós deitamos um leito, amado, eu digo porque eu vejo pessoas, a gente tem encontrado pessoas num leito, muitos já à porta da morte. Naquele momento a pessoa se arrepende. Poxa, eu devia ter feito isso. Pastor, olha, que pena, não deu tempo para me fazer aquilo outro. Que pena, amados, que pena. Que pena. Amados, eu aprendo que no deserto é o lugar do qual nós reconhecemos a dependência de Deus. Diz assim, olha, lá no verso 41, ó, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus. Eleva os olhos aos céus, de onde virá o socorro? É isso, pastor? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus fez a mesma coisa, amado. Ele pegou ali 2 peixinhos e 5 pães. Ou foi 5 peixes e 2 pães? Como que foi, irmãos? Às vezes eu inverto as bolas, viu? Mas 2 peixes e 5 pães. Jesus levanta aquela multidão, amado, para sustentar. Jesus, ele poderia murmurar, amados. Ele era homem, ele poderia murmurar. O que eu vou fazer com esses peixes aqui, esse pão? Esse mundaréu de barrigudinho para sustentar? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse meu salário aqui que não dá para pagar as contas? O que eu vou fazer com esse salário aqui que eu não consigo dizimar? O que eu vou fazer com essa mixaria aqui que eu não consigo pagar nem água e luz? Muitas vezes nós nos achamos assim, amados. Muitas vezes nós agimos com ingratidão com Deus. Em vez de abençoar, amaldiçoa. Em vez de agradecer, murmura. Muitas vezes, amados, nós vamos para o meio do deserto para reconhecermos e vermos o tanto quanto a gente depende do Senhor. Amado, se Ele soprar na tua narina, recebe o fôlego de vida do Senhor. Mas se Ele fechar as tuas narinas, bau. Foi-se. As contas vai ficar aí para pagar. Se você não pagar, teu pai, teus filhos, teus irmãos, tua esposa vai ter que pagar. Mas, amado, às vezes Deus permite a gente passar pelo meio do deserto, para a gente reconhecer a nossa dependência e sermos gratos. Lugar de deserto, amado, não é lugar de reclamar, não. Lugar de deserto não é lugar de murmurar. Lugar do deserto não é lugar para você amaldiçoar, não, mas é lugar de você abençoar. Louvar a Deus. Senhor, hoje eu estou passando por essa situação, eu não sei o porquê nem para quê, mas sei que Tu tens o melhor para mim, por isso eu Te louvo, Senhor. Nós cantamos aqui um louvor novo aqui, que o pessoal, o pastor colocou sabiamente aqui, o pessoal depois que atravessou o mar, o povo de Israel, depois saiu do Egito, atravessou o mar, lá eles cantaram, Miriam virou a giraia lá, de alegria. Ela pegou um tamborim, né? Pegou um tamborim lá e saiu sapateando lá. Parece que eles... então, e ela fez uma festa lá. É fácil, amados, não é verdade? É fácil, depois que você conquistou a vitória. É ou não é mineiro? É mineiro, não é? Está sério por quê, Fernando? Rapaz, você põe a tua casinha outra. É fácil, amado. Depois que come, está com a barriga cheia. Oh, obrigado, Senhor. Mas quando o prato está vazio, é difícil agradecer. Não é verdade? Ai, só arroz com feijão, só ovo, batata frita, só picanha. Eu queria camarão. Ô, glória, eu também quero.
Amados, a gente deve aprender a agradecer a Deus e reconhecer o quanto nós dependemos dEle. Não é só agradecer a Deus como está tudo bem, não. É agradecer a Deus pela fé, que Ele há de trazer um dia melhor. É agradecer, você está desempregado. Tem alguém desempregado aqui, amados? Esse momento é o momento de você agradecer por uma porta aberta, pelos olhos da fé, pela fé. Pai, eu agradeço, Senhor, por esta porta da qual o Senhor já abriu, e eu tomo posse dela pela fé, em nome de Jesus, e eu vou entrar por ela, e eu vou prosperar nessa porta, em nome de Jesus. Declara, amado, isso é palavra de fé. Não é momento de reclamar, não. Esse deserto que está passando não é lugar de você reclamar, não. É o lugar de você reconhecer a dependência de Deus. E por último, amados, o deserto, para mim, e pela palavra de Deus, é lugar onde acontecem os grandes milagres. Nós queremos ver os milagres, mas nós não queremos passar por meio do deserto. E falo que Jesus, Ele faz milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Aquele que ressuscitou mortos no passado, Ele continua a ressuscitar mortos nos dias de hoje. Aquele que multiplicou o pão no passado, aquele que desceu o maná do céu, é o mesmo hoje. Ele continua a abrir as janelas do céu e a abençoar o seu povo, e a sustentar o seu povo. E eu quero dizer para você, meus amados, que o lugar do deserto é lugar de contemplar, ver e conhecer Deus verdadeiramente como Ele é. Ele é Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que arranca água de rocha, Ele é Deus que abre porta onde não tem porta, Ele é o Deus da providência, meu amado. Esse é lá no deserto que Ele vai fazer os grandes milagres. É lá no deserto que você vai ter uma grande experiência com Deus. E você vai sair desse deserto renovado. Você vai sair desse deserto como se fosse um gigante na fé, meu amado. Aleluia, porque no deserto é lugar de milagre, meu amado. Eu quero aqui concluir aqui, amados. Está lá no verso 42, 44. Todos comeram e ficaram fartos. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amados, explica para mim. Pela lógica. Explica. Como é que pode? 2 peixes. 5 pães. Sabe pãozinho? Bisnaguinha? 5 pãozinhos. 2 peixinhos. Conhece lambari? Eu pesquei muito lambari, irmão, é muito bom. Pequenininho assim. 2 peixinhos. É o que eles tinham. Como é que pode? Explica para mim, por favor. Pela lógica. Comeram 5.000 homens. Não foi 5 pessoas, Edson. Mesmo se fosse 5 pessoas, ainda passa fome. Que eu sozinho como 2 pão. Peixinho para mim nem dá. Vai entrar no buraco do dente, 2 peixinhos. Explica pensa, para pensar. Entra nessa esfera. Sobraram 12 cestos de peixe e pão. Rogério, como que pode? Você consegue mensurar isso? Você consegue, Alexandre? Não tem lógica. Assim é a fé. Assim é a fé. Deus não age segundo as tuas possibilidades, segundo as tuas posses. Deus não age segundo o lugar no qual você está. Ele age porque Ele é todo poderoso, amado. Todo poderoso, meu amado. Então, meu amado, esse lugar que você está passando, lugar de deserto aí, não é o fim não, mas é o começo de uma nova etapa na tua vida. Eu não sei o que Deus está querendo te ensinar, eu não sei o que Deus quer mostrar para você, eu não sei qual é o milagre que Deus quer fazer na tua vida, meu amado, mas pela fé,
Louve ao Senhor em meio a esse deserto. E agradeça a Deus, ô Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Hoje eu estou nessa situação, Pai. Hoje eu estou nessa pindaíba danada. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para abrir porta onde não tem porta, fazer negócios onde não há negócio, trazer a prosperidade em meio à crise, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Tu és poderoso. Aleluia. Amém, igreja?